É, Boa noite, eu me chamo Adriel, né? E faço parte do grupo de inteligência artificial. Bom, eu vou falar sobre o algoritmo KNN, que é o K-Nearest Neighbors, aquele em inglês tal. O KNN, ele consiste em um método não paramétrico usado para classificação ou regressão, proposto inicialmente por Thomas Cover. O que seria esse um método não paramétrico? Ele apenas irá armazenar os dados que foram passados e, a partir disso, ele vai tentar classificar novos dados. Ou seja, não, não há como posso falar, um certo modo de aprendizado. Ele vai apenas armazenar e, a partir disso, ele vai tentar classificar novos dados para ou regressão ou classificação. O objetivo desse método é classificar uma determinada variável, uma nova amostra, atribuindo a ela o rótulo, que seria uma classificação, ao qual ele mais se assemelha baseado nas características conhecidas pelo algoritmo. Ou seja, essas características são aqueles dados que você passou lá para o cara lá, para o algoritmo. E aqui tem um exemplo gráfico em que a gente tem amostras da classe B, que é lilás, e amostras da classe A, que são amarelas. E a gente vai tentar classificar essa amostra aqui, ó, que é da cor vermelha. Se a gente escolher os três vizinhos mais próximos, que é chamado de K, essa nova amostra ela seria classificada como a classe B, porque a gente tem 2 contra 1. Se a gente escolhesse os 6 vizinhos mais próximos, dessa vez ela será classificada como a classe A, porque a gente tem 4 versus 6. Alguns exemplos de que ela pode ser aplicada. Resolvendo problemas que focam em encontrar similaridades em observações, que como a gente está procurando aqueles mais próximos, ou seja, a gente está procurando o mais igual possível, ou seja, uma similaridade. Em datasets pequenos e não muito generalizados, a fim de evitar overfit. Ou seja, na aprendizagem a gente procura generalizar os dados, né? Porque se ele se adequar muito àqueles dados de treinamento, ele vai ter o famoso overfit. Ou seja, o KNN ele pode ser uma saída se você tiver um dataset pequeno e ele não for muito generalizado. Desculpa. Bom, para calcular essa similaridade, a gente usa a distância euclidiana. Também existem, eu acho que são outras três, mas eu só me lembro agora de duas, que é a distância de Markov e a de Manhattan. O algoritmo faz uso de distância euclidiana, que consiste em calcular a distância entre dois pontos, encontrando a distância geométrica num espaço multidimensional. Ou seja, a partir das amostras, ele vai calcular distâncias, e essas distâncias elas representam a representatividade em relação dessa nova amostra com as amostras que foram armazenadas pelo seu modelo. Como a gente usa a distância euclidiana, é necessário deixar os atributos na mesma escala, para que os maiores não se sobressaiam sobre os menores. E existem dois recursos, que é a padronização, e que ele usa o desvio padrão e a média, está aqui a fórmula dele. E a gente tem a normalização, que usa os valores mínimos, que no caso o valor mínimo e o valor máximo. Bom, a gente trouxe essa tabela aqui como um exemplo, que a gente tem a renda anual de uma pessoa, a sua idade e o empréstimo, e a gente vai tentar classificar ela, se ela pagou esse empréstimo ou não. No caso aqui, a gente já tem 4 amostras que foram classificadas. E o modelo ele vai classificar, não, desculpa, ele vai armazenar essas amostras para fazer novas classificações. E está aqui a quinta amostra, que é a que a gente vai tentar classificar. Aqui seria a renda, a idade e o valor do empréstimo. Como a gente viu lá, vamos fazer a distância, né, de cada amostra em relação à nova amostra que a gente quer classificar. Aí está aqui a distância em relação à renda, no caso, o ponto renda, tem aqui a idade
e aqui é o empréstimo. A gente decidiu dividir as distâncias calculadas com e sem idade para vocês verem a diferença quando a gente vai escalonar eles. Pode ver que sem escalonamento tem uma diferença quase imperceptível, bem pequenininha mesmo. Ó. A partir dessas amostras, sem escalonar, se a gente escolher o K igual a 2, K igual a 3 e K igual a 1, essa nova amostra ela seria classificada como, respectivamente, pagou, pagou ou não pagou, no caso K igual a 2, e K igual a 1 como pagou. Ó, se você for lá nas distâncias, se a gente pegar o mais próximo, o primeiro mais próximo, que seria esse aqui, ó, o 4. Para quem não lembra, o 4 ele está como pagou. Os dois mais próximos seriam o 4 e o primeiro. Aqui, o primeiro, quem não lembra, não pagou, e aqui a gente tem um pagou, ou seja, a gente tem um empate. E quando o K é igual a 3, a gente vai pegar esse e esse. Ou seja, pagou, pagou ou não pagou. Mas como tem dois pagou, então ele seria classificado como pagou. Aqui está aquela mesma tabela, só que aqui os valores estão escalonados. A gente usou a normalização, porque era mais simples, né, de fazer. E aqui está o valor mínimo, ele recebeu como 0, e o valor máximo como 1. A gente fez escalonamento para todas as colunas. Ó, aí a gente fez aquele mesmo processo, calculou a distância com e sem a idade. Perceba que aqui realmente tem uma diferença, ó. Tá aqui a renda, a idade e o empréstimo. Aqui está a conta com a idade e aqui está sem a idade, ó. Pode ver, ó, tem uma diferença bem gritante, podemos dizer. Se a gente considerar 3, 2 e 1, a nova amostra seria classificada como pagou. Ou seja, a partir do escalonamento, a gente não tinha mais aquele impasse, a gente não tinha mais aquela dúvida entre pagou ou não pagou. E, ademais, os cálculos de distâncias com incendiado possuem uma diferença relevante, pois agora estão escalonados. Como a gente viu, quando os atributos não estavam escalonados, as contas das distâncias com e sem idade não tinha quase nenhuma diferença, eram quase imperceptíveis. Já com escalonamento, tinha, sim, uma diferença bem relevante. Dessa forma, além de diminuir o custo computacional, já que os valores estão entre 0 e 1, isso é muito importante. Se o seu modelo tiver muitas amostras, vai acabar que demorando um pouquinho, né, para ele fazer todo aquele cálculo de distância, se os valores não estiverem escalonados. Esse artifício pode fazer uma grande diferença no resultado, como a gente viu, né, com sem o escalonamento a gente tinha uma dúvida, já aqui não tem mais. Ele seria classificado como pagou para todos os K, 1, 2 e 3. E é isso aí, tá aqui as referências que a gente utilizou. Bom, deixa eu parar aqui. Sim, alguma dúvida? Eu sempre esqueço, meu Deus. Nenhuma? Beleza. Obrigado aí pela atenção. Oi, gente, boa noite. Eu sou Júlia e eu vou apresentar para vocês a parte de implementação. Adriel, só uma coisa, você pode mutar seu microfone que tá com um retorno aí. E Júlia, você tá com o nome de Fábio Beltrão. Não sei se... Ai, meu Deus! Ai, é porque eu tô no computador do meu pai, eu acho que eu entrei pelo meio dele. Eu tava me perguntando que era Fábio Beltrão esse tempo todo. É meio obrigado. Tá, enfim. Vou mostrar para vocês a aplicação de KNN que a gente desenvolveu. Para a gente implementar, a gente utilizou a biblioteca Pandas, o Matplotlib para fazer os gráficos e o KNN da biblioteca Sklearn. E
com base nos nossos dados, utilizaremos a relação de crédito de alguns clientes para a gente predizer se esses clientes são caloteiros ou não, basicamente. Por fim, a gente vai plotar os gráficos para poder representar para vocês nossa divisão dos rótulos, né, dos usuários, dos clientes, que provavelmente irão pagar, e os usuários inadimplentes. E também vai ter no final o KNN from Scratch, que o Wallace que vai comentar. Gente, se tiver qualquer dúvida, vocês me falem, porque eu não estou olhando o chat. E vocês estão vendo minha tela? Sim. Certo, obrigada. Como? Tá. Então, primeiro a gente vai importar o Pandas, certo? E a gente vai, dessa vez, não vai importar pelo GitHub, porque eu não tinha GitHub na época, aí eu não fiz com GitHub, eu fiz importando do meu próprio computador. Aí eu usei o I/O e o Google Colab Import Files, e aí eu fiz o upload do arquivo. A gente fez o upload aqui do arquivo e tal, escolheu. E agora a gente vai atribuir o banco de dados à variável dataset. E depois a gente vai descrever essa variável, né? Aqui está o quanto ele ganha, a idade, o loan, que seria o empréstimo, o valor do empréstimo, e o default, que seria 0 ou 1, que é se ele vai ou não pagar, se ele é ou não inadimplente, foi mal. Só que temos um problema no nosso dataset, porque ele não teve o pré-processamento dos dados, e aí ficou alguns valores faltantes, e também idades negativas, enfim, a gente vai ter que ajustar esse dataset, porque senão o KNN não vai conseguir ler esses dados. Aí, para a gente fazer isso, né, para a gente tirar os valores faltantes, a gente vai fazer esse código, pd-insu dataset.sum, e a gente vai ver, e a gente vai verificar também as idades negativas. As idades negativas, a gente vai fazer assim, para localizar, né, e botar age menor que 0, e a gente localizou que tem essas idades negativas. A gente pode mudar isso de algumas formas, removendo mesmo esses dados, removendo os dados faltantes completamente, no caso a linha inteira, e também removendo os dados negativos. Mas dessa vez a gente vai utilizar a média dos valores das idades para poder ajustar esses dados. Então a gente vai calcular a média, calculamos a média, e depois a gente vai localizar esses valores negativos e os faltantes, e vamos atribuir o valor da média. Ou seja, a gente vai localizar os que forem negativos e vamos dizer que vai receber a média, que seria 40,9. E a mesma coisa para os faltantes, vão receber 40,9. E agora a gente vai dividir nossas variáveis nas duas categorias. Na de rótulo, que seria o default, né? Nossa variável default seria que vai pagar ou não o empréstimo. E os nossos previsores, que seriam quanto ele ganha, a idade e qual o valor do empréstimo que ele pediu. A gente vai separar desse jeito, atribuindo a variável rótulo ao default, e os previsores a gente vai remover o client, que era aquele númerozinho só, de se é o cliente 1, 2, 3, 4, 5, que isso não influencia em nenhum momento nos nossos dados, né? Não vai influenciar na nossa previsão se ele paga ou não. E o default, que seria a própria questão do rótulo, não seria os previsores. Depois a gente vai ver o tipo de variável, no caso a gente está trabalhando com float, e agora a gente vai plotar o nosso gráfico de dispersão. Para isso a gente vai usar o matplot, como eu tinha falado, e o NumPy. E aí a gente vai importar ambas as bibliotecas, e a gente vai atribuir os eixos, dizer como loan, que seria o que ele deve, o empréstimo, o Y como o income, que é o que ele recebe, e o X como a idade. A gente vai plotar o gráfico, vai botar um tamanho de 10 por 10, 3D, e vai colocar também o título do eixo X, o título do eixo Y e o título do eixo Z. E aqui está nosso gráfico. Como a gente pode ver, o amarelo seriam justamente as pessoas que estão rotuladas nos inadimplentes, nos que não pagam empréstimos, e o roxo seria os que pagam empréstimos. Como eu falei, o amarelo seria o 1, o inadimplente, e o roxo seria o 0, ou que não inadimplente.
Agora a gente vai usar a função Standard Scalar para fazer justamente aquele escalonamento que a Adriel tinha mencionado, para poder padronizar nossas variáveis. A gente vai importar o Standard Scalar pelo Scalearn e vai instanciar a classe. Depois a gente vai fazer também a padronização usando a média e o desvio padrão. Aí a gente vai padronizar, vai chamar o Standard Scalar, padronizar e vai utilizar, botar no algoritmo, né? Vai chamar os previsores e vai padronizá-los, fit transform. E agora, a partir do Scalearn também, a gente vai importar nosso modelo de KNN e vai predizer nossos resultados. A gente vai importar, vai fazer o fit nos previsores e nos rótulos e vamos previser. Nesse exemplo aqui, vamos usar uma pessoa que vai receber 60 mil, que ela tem 40 anos e ela tem um empréstimo de 8 mil. Se o resultado dela for 1, significa que ela vai se enquadrar no quadro de inadimplente. Caso contrário, se for 0, ela vai estar no grupo dos pagantes. E é muito importante escalonar os valores justamente para não ter aqueles números que, como a Adriel tinha dito, de se confundir, de dar números que não são confiáveis na amostra entre os rótulos. Então, a gente vai transformar e vai predizer os resultados. Como podemos ver, ela teve um valor 0, ou seja, ela paga, né, o empréstimo, ela é um cliente pagante. E agora a gente vai fazer a probabilidade de todos os demais clientes da tabela para cada atributo. E assim a gente vai gerar uma linha com 2 colunas, onde a coluna 0 indica a probabilidade do cliente não pagar, e a outra coluna indica a probabilidade do cliente não pagar. Não, foi mal. E a outra coluna vai indicar a probabilidade do cliente pagar o empréstimo. E é isso, a minha parte foi essa. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida aí para eu prosseguir aqui para a parte da implementação from scratch? Eu achei que ficou massa. Show. Então deixa eu compartilhar aqui, viu, Julia? Certo, vai sair. Eu gosto de sublinhar as paradinhas. Valeu, gente. Deixa eu apresentar. Opa, vocês já estão vendo aí? Certo. Então, galera, eu vou falar sobre a implementação do KNN from scratch. Então, antes de tudo, né, para a gente implementar o KNN, a gente precisa ter uma definição de alguma distância, né, alguma métrica de distância. No caso, a gente vai usar aqui a euclidiana, que foi que a Adriel falou lá nos slides, que basicamente faz a diferença ao quadrado e a raiz do somatório de tudo. E fica assim a definição, mais ou menos, no código. E com isso, sinceramente, a gente já pode partir para a implementação mesmo, seguindo 3 pontos básicos. A gente vai ter que, dar num certo ponto, calcular a distância dele para todos os pontos que temos na nossa base de testes, pegar os K pontos mais próximos, baseado nessas distâncias que a gente calculou, e com isso a gente atribui o rótulo ao ponto que a gente está analisando, de acordo com a classe que mais apareceu entre esses K vizinhos. Então, o código ficaria mais ou menos assim em Python. Aqui seria só a função de inicialização, definindo o número de vizinhos. Aqui é a implementação da distância euclidiana. O fit só vai guardar nossos dados de treino para a gente usar na predição em si. Já no predict, nós vamos ter uma lista de predições que vai ser do tamanho do nosso conjunto de teste. Certo. Então, como disse, seguindo aqueles 3 passos, a gente calcula as distâncias para cada... As distâncias... Eita, peraí que eu me perdi rapidinho. A gente vai calcular as distâncias do ponto analisado, que a gente está analisando para cada instância do nosso
conjunto de testes. Então, a gente vai pegar uma instância e vai calcular a distância dele em relação a todos os outros pontos do nosso conjunto de treino, que a gente está fazendo aqui, ó. A distância euclidiana do iésimo, da iésima instância de teste em relação à nossa instância de treino. Eu devia ter botado alguns nomes mais intuitivos aqui, porque fica bem repetitivo falar. Enfim, a gente vai guardar a nossa instância em si e a distância que calculou nessa lista de distâncias, e depois que a gente fizer isso para todos as observações do conjunto de treino, a gente pode ordenar eles usando a função lambda, porque a gente armazena aqui, como vocês podem ver, com uma tupla, guardando a própria instância sim e a distância dela. Aí aqui a gente vai pegar só a distância dessa tupla, que seria o índice 1. A gente ordena e desse modo vai ficar em ordem crescente. O primeiro índice sendo o com a menor distância. Os primeiros índices com as menores distâncias, que a gente vai depois pegar nessa lista de vizinhos, que é basicamente para a quantidade de vizinhos, a gente vai guardar eles numa lista. E depois, aqui, a gente vai guardar em um dicionário para poder fazer a contagem de quantas vezes cada classe apareceu nesses vizinhos. Basicamente o seguinte, a gente vê se ela já existe no dicionário, a classe já existe no dicionário. Se não existir, a gente bota em 1. Senão a gente soma mais 1, ou seja, que tem mais aparição nessa classe. Aí depois a gente vai também ordenar essa lista para a classe que mais apareceu ficar no topo, e a predição desse ponto vai ser justamente o primeiro índice de nossa lista de vizinhos, já que vai ser a classe que mais apareceu. Aí a gente vai fazer isso para, como está aqui nesse for, para cada linha do nosso conjunto de testes. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? De boa, nenhuma. Show. Eu peço perdão aí se eu me enrolei um pouquinho. Peraí, rápido. Oxi. Ok. Eu tô vendo se eu tenho uma dúvida, boy. E ó, você tem uma dúvida? Falei um Eu pouco. tô captando também. Porque ali na última linha é uma matriz. Eu não entendi isso. É porque é um dicionário. A gente tá pegando, no caso, o índice 0, que vai ser o primeiro, já que nosso dicionário for ordenado, vai ser o índice 0, e o 0 quer dizer como é, meu Deus do céu? É que um dicionário é uma chave e um valor, sabe? Aí a chave aqui é o 0. Então a gente tá pegando, a chave vai ser a classe. Então vai ser o primeiro item e a classe do primeiro item. Entendeu? Se fosse 1, seria, no caso, a quantidade de vezes que aparece, né? Isso, exato. Entendi. Beleza, valeu.